Espero que estejam bem, em paz, com saúde, que tenham passado bem esse domingo, recuperando forças, reorganizando tarefas e agradecendo a Deus pela companhia de vocês e também por mais esta oportunidade de estudo do seu Evangelho. Nas nossas atividades desta noite, a prece de abertura fica por conta do Albertinho. Queridos irmãos, boa noite a todos. Vamos todos elevar os pensamentos às altas esferas espirituais, para que o querido arquiteto do universo possa nos abençoar, capacitar, para que nós possamos desenvolver o nosso trabalho. Que é o nosso trabalho? Nosso trabalho é a caridade de podermos amar os nossos irmãos como amamos a nós mesmos. É isso que o nosso querido Mestre Jesus quer de nós. Portanto, queridos irmãos, de coração aberto, recebamos toda essa luz, toda essa bênção que vem dessa alta espiritualidade. Obrigado, Senhor, que assim seja, graças a Deus. Pois bem, nós estamos hoje no nosso encontro de número 53 e vamos concluir hoje a parábola da candeia, mas sempre lembrando que jamais temos a pretensão de dar a última palavra em relação a qualquer coisa que seja relacionado ao Evangelho. Então, é aquilo que a gente consegue compreender, perceber, sentir nesse momento da nossa vida. Então, na semana passada, nós fizemos várias leituras de Emmanuel, de livros de Emmanuel, também já lemos os livros de Karl Barchutel e de Rodolfo Caligares. Falta a leitura do trecho do Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 24, onde Kardec aborda esse tema, e também o livro Convites da Vida, de Joana de Ângeles, no capítulo 25. Então, eu vou sair aqui da página do PowerPoint, fazendo aquele vai e vem, já que eu vou trocar de tipo de arquivo, e passar, então, para a primeira leitura, que é Convites da Vida, que é mais curtinho, para que a Jo Roque possa fazer a leitura para nós. Boa noite, Jo. Já chegou aí? Chegou sim, Maruísa, obrigada. Boa noite a todos. Boa noite. Convite à fraternidade. Ninguém acende uma candeia e a coloca debaixo do médio, mas no velador. Mateus capítulo 5, versículo 15. Abençoado pela oportunidade de progredir em regime de liberdade relativa, no corpo que te serve de esteio para a evolução, considera a situação dos que foram colhidos pelas malhas da criminalidade e expungem em regime carcerário os erros, à margem da sociedade, a benefício deles mesmos e da comunidade. Visitá-los constitui dever impostergável. Não é necessário que se indique as razões que os retêm entre as grades, ou no campo aberto das colônias agrícolas correcionais, ou que te inquietes em face aos dramas que os sobrecarregam. Há, sim, alguns que são criminosos impenitentes, reincidentes, sem coração, doentes, portanto, psicopatas infelizes ou obsidiados, atormentados, sem dúvida. Outros, no entanto,
Mães que não suportaram os incessantes maus-tratos de companheiros degenerados. Irmãos avassalados pelos que consideravam injustiças terríveis e não tiveram energias para superar o momento crítico. Operários espezinhados que não dispunham de forças para vencer a crise. Patrões ludibriados que tomaram a justiça nas mãos. Jovens viciados por este ou por aquele fator desequilibrante que agiram atados sob a constrição de drogas ou paixões. Homens e mulheres probos que foram surpreendidos pela infelicidade no momento de fraqueza. Adolescentes ou anciãos que foram levados ao pela fome. Quantas crianças também em reformatórios, escolas corretivas, porque não tiveram um pouco de carinho e desde cedo somente receberam reproche e desprezo social. Podes fazer algo. Tens muito para dar, especialmente no que diz respeito a valores morais e espirituais. Confraterniza com ele e acende nas suas almas a flama do ideal imoralista, para que encontrem, mesmo aí onde sofrem, um norte que lhes constitua bússola e rota na imensa noite do desespero que sempre irrompe nas celas em que se demoram enjaulados por fora ou encarcerados por dentro. Constatarás que ajudá-los é ajudar-se, e ser fraterno para com eles é libertar-se de várias constrições que te inquietam, pondo a luz da tua fé no velador da fraternidade. Pode comentar, Jô. Então, né, é um senhor de um convite, né? E ele começa falando que nós somos abençoados pela essa oportunidade de ter uma liberdade legislativa, né? Que a gente tem condições e que a gente tem que considerar a situação daqueles que não tiveram, né, isso por um motivo ou por outro. Então ele começa falando que ele nos convida, né, falando assim, visitá-los constitui dever impostergável, ou seja, inadiável. Sim. Não é necessário que se indiques. O que é se indiques? E tente descobrir as razões, né? Que não é necessário saber a razão porque as pessoas são assim ou são de outro jeito, e sim, acho que senti-los como irmãos, né? Usar o amor para esse tipo de intenção. Ele diz, assim, alguns criminosos impenitentes, né? Ele está dizendo que existe, sim, porém, tantos outros, né? Que foi a circunstância dessas vicissitudes da vida que os levaram, né? E ele começa a relatar as mães, irmãs, operários, patrões, jovens viciados, adolescentes ou anciãos, crianças, né? Que não tiveram um pouco de carinho e que sempre, desde cedo, receberam o desprezo social. E aí que é a menor frase desse texto, mas é uma frase que nos alfineta o coração, né? Podes fazer algo. É muito forte isso, né? Sim. Tens muito para dar. Tens muito para dar, olha só. E aí ele fala, né, como que a gente poderia fazer, é um convite, né, confraternizar cada um iria descobrir uma maneira, né, e que com certeza essas atitudes vão fazer, além de bem para eles, vai fazer de bem nós também, né, que a gente estaria aí pondo a luz da nossa fé no velador, né. Então,
esse texto, ele é muito forte nesse convite, quando ele diz, podes fazer algo, nos chama a pensar, né, o que estamos fazendo. É engraçado que eu lembrei, Maroísa, do DOC, que a gente está estudando de quarta-feira, a DOC mandou um recado para o diga que não estou em casa, né? E o Ananias, eis-me aqui, Senhor, né? Sim. Então a gente tem que pensar, a gente está sendo Sadoc ou está sendo Ananias, né? Para que a gente está pendendo. Isso, é isso. É verdade. Viu? Mais alguma coisa, Jó? Não, obrigada, viu? Bom, gente, em relação ao texto da Joana de Ângeles, que fala sobre a assistência àqueles que estão nos presídios, pelo menos aqui na cidade de Limeira, o movimento espírita não tem nada nesse sentido. Aliás, tanto presídios como hospitais, em sua maior parte, tem assistência, esse tipo de assistência é realizada por católicos e evangélicos. Sobretudo os evangélicos nos presídios é maioria absoluta. Tanto é que nos presídios também eles têm os cultos, né, para aqueles que querem, ali dentro, pela oportunidade que o momento oferece para eles, de começarem a estudar, fazer um estudo bíblico, o evangelho, mas tudo com um grupo de evangélicos, incluindo o pastor, né, o pastor da igreja. E aqui em Limeira, nós não temos nada nesse sentido, não só na questão dos presídios, como na questão dos hospitais, né? A não ser que isoladamente alguém tenha alguma afinidade por conhecer alguém lá dentro que faça parte da direção do presídio e que mantenha informado e que possa fazer alguma coisa de forma independente, sem envolver a casa espírita. Então, isso é uma brecha que o movimento espírita, pelo menos aqui em Limeira, não cobre, né? E seria muito difícil conseguir um espaço entre eles, sobretudo nos presídios, porque a grande maioria é tudo dominado pelos evangélicos. Seria muito difícil abrir um espaço, ainda mais se dizendo que são os espíritas que querem fazer uma visita a esses irmãos. Então, para aqueles a quem surge alguma oportunidade nesse sentido, de auxiliar esses irmãos, seria de uma forma independente, mas não envolvendo a casa espírita ou o movimento espírita da cidade ou de alguma localidade. Então, aqui realmente o convite da Joana de Ângeles é bastante forte para nós, principalmente nessas duas frases, né, gente? Porque ela está falando de dar não coisas materiais, mas, sobretudo, valores morais e espirituais. Né? Aqui em Limeira nós temos Nossa, até esqueci o nome agora, que é aqui, inclusive, para o nosso lado, aqui, para o lado da onde eu moro aqui, que tem Centro de ressocialização. Centro de ressocialização, isso, E que eu saiba, não tem nada do movimento espírita daqui de Limeira em relação a esses irmãos. Já há alguns anos atrás foi tentado alguma coisa nesse sentido, mas não teve continuidade. Certo, gente? Alguém quer fazer algum comentário a respeito disso, da mensagem da Joana de Ângeles? Talvez nessas duas frases que eu destaquei aqui, que realmente são muito fortes, talvez individualmente, né, isoladamente, a gente possa fazer alguma coisa se tivermos uma ligação com alguém que esteja nesses lugares. Mas alguém quer fazer algum comentário a respeito disso, dessa lição da Joana? Sobre a lição? Oi. Oi, Marisa, boa noite. Boa noite, seu Vilmar. Você falou da ressocialização. Nós tivemos um tempo lá, viu?
Isso, eu lembro disso, seu Vilmar, a USE de Limeira, né? Formamos um pequeno grupo da USE. Isso, eu lembro. Mas faz muito tempo, né? Pois é. Mas Mas não tivemos recepção, não, viu? então, não tem, porque ali é domínio dos evangélicos. Paramos né? isso porque ninguém se interessou. Isso. É o espiritismo, né? Mas que nós tentamos. Isso, eu me lembro disso, seu Vilmar. Foram muitas exigências, primeiro que teve muitas exigências por conta da direção da instituição, né, em relação ao grupo de pessoas que iriam lá, que iriam participar, mas ali o domínio realmente, não só aqui em Limeira, mas acho que isso é geral, é mais mesmo por parte dos evangélicos. Mas a gente deve, às vezes a gente pode ajudar de uma outra forma, como, por exemplo, entre as famílias assistidas pelo grupo Allan Kardec, nós sabemos que ali, entre aqueles que recebem, são pessoas que vieram de outros estados, onde ali eles cometeram um assassinato. E estão vivendo aqui em Limeira agora, né, depois de cumprirem um determinado prazo. E então, assim, a gente pode amparar, e sabemos também, né, que de outros que também vão lá, que já ficaram algum tempo ali no presídio, mas por causa do tráfico de drogas, né, que aqui em Limeira também é quente fervendo, sobretudo nas periferias, e então a gente, de uma forma ou de outra, a gente ajuda indiretamente, né, sem questionar nada, são fatos que chegam ao nosso conhecimento, mas a gente não fica especulando a vida de ninguém, né? Alguém quer fazer mais algum comentário? Então, tá bom. Só destacando aqui, gente, que Joana de Ângeles escolheu essa frase que está no capítulo 5 do Evangelho de Mateus. Capítulo 5 de Mateus já é o Sermão do Monte, porque depois dessa frase Jesus vai falar: brilhe a vossa luz diante dos homens, para verem as vossas boas obras e glorificarem a Deus. Então, a parábola propriamente dita não aparece aqui, a não ser essa frase, tá bom? Que é a frase que nos trechos que a gente leu em Marcos e Lucas, realmente diz respeito a essa questão, tá bom? Então, nós vamos agora para o Evangelho segundo o Espiritismo, que é no capítulo 24, aqui, olha, no capítulo 24, que, aliás, o título utilizado por Kardec é Não ponhais a candeia debaixo do alqueire, é o título do capítulo 24. Mas ele não trata só dessa frase de Jesus, ele pega outros trechos do Evangelho que tenham similaridade, alguma semelhança com essa colocação, com essa frase. E, de novo, aqui, olha, Kardec utiliza o mesmo versículo de Mateus 5,15, falando que ninguém acende uma candeia para colocá-la debaixo do alqueire, mas põe em cima do candeeiro para que ilumine a todos que estão na casa. Depois ele cita o trechinho de Marcos, de Lucas, no capítulo 8, porque além de falar sobre não pôr a candeia embaixo da cama ou embaixo do candeeiro, também há um trechinho em que ele fala, né? E que a gente destacou, a fim de que os que entrem vejam a luz. Isso tem um significado muito forte, simbolicamente, e não há nada secreto que não haja de ser descoberto, nem nada oculto que não tenha que ser conhecido e de aparecer publicamente. Mas depois, então, dentro da maneira como Kardec trabalha o texto, ele cita depois a seguinte questão: quando os discípulos perguntam para Jesus, por que lhes falas por parábolas?
E ele diz, porque a vós outros vos foi dado conhecer os mistérios do reino dos céus, mas a eles não. E aí ele fala de um trechinho que aparece no Evangelho de Marcos, aqui ele está de Mateus, que é esse trechinho aqui, ó. Esse aqui, ó, porque aquele que já tem, mais se lhe dará e ficará na abundância, e aquele que não tem, aquele que pensa que tem, mesmo que tem, lhe será tirado. Por isso lhes falo por parábolas. Enfim, mas aí Kardec faz um paralelo entre esse trecho em que Jesus diz que fala ao povo por parábolas, porque eles não têm condições ainda de ouvir e compreender. E, por outro lado, ele fala que não se deve colocar a candeia embaixo do alqueire. Então, não existe aí uma contradição? É em cima disso que Kardec trabalha nesse capítulo 24. Então, é a partir aqui do item 4 que o Albertin vai ler para nós. Porque é um pouquinho extenso, mas dá tempo, porque hoje a gente tem somente essas duas leituras. Pode começar, Albertin. No Evangelho segundo o Espiritismo. A partir daqui, né? Isso, do 4. Admira-se de ouvir Jesus, né? Sim, isso. Ok. Admira-se de ouvir Jesus dizer que não se deve colocar a luz sob o alqueire, enquanto que ele mesmo oculta sem cessar o sentido de suas palavras sob o véu da alegoria, que não pode ser compreendida por todos. Ele se explica dizendo aos seus apóstolos: eu lhes falo por parábolas, porque não estão no estado de compreender certas coisas. Veem, olham, ouvem e não compreendem. Dizer-lhes tudo seria, pois, inútil no momento. Mas a vós eu vou-lo digo, porque vos é dado compreender esses mistérios. Tratava, pois, com o povo como se faz com as crianças, cujas ideias não estão ainda desenvolvidas. Com isso, indica o verdadeiro sentido da máxima. Não se deve colocar a candeia sobre o alqueire, mas sobre o candeeiro, a fim de que todos aqueles que entrem possam vê-la. Não significa que é preciso inconsideradamente revelar todas as coisas, todo o ensinamento. Deve ser proporcional à inteligência daquele a quem é dirigido, porque há pessoas a quem uma luz muito viva ofusca sem esclarecê-las. Ocorre o mesmo com os homens em geral, como com os indivíduos. As gerações têm sua infância, sua juventude e sua idade madura. Cada coisa deve vir a seu tempo. O grão semeado fora da época não frutifica. Mas o que a prudência manda ocultar momentaneamente deve, cedo ou tarde, ser descoberto, porque, chegados a um certo grau de desenvolvimento, os homens procuram eles mesmos a luz viva, a obscuridade lhes pesa. Tendo Deus lhes dado a inteligência para compreender e para se guiar nas coisas da terra e do céu, querem raciocinar sua fé, e é então que não se deve colocar a candeia sob o alqueire, porque sem a luz da razão a fé se enfraquece. Se, pois, em sua previdente sabedoria, a providência não revela as verdades, senão gradualmente, as revela sempre à medida que a humanidade está madura para recebê-las.
Elas mantêm reserva e não sob o alqueire, mas os homens que estão na posse delas as ocultam, a maior parte do tempo, ao vulgo com a intenção de o dominar. São eles que colocam verdadeiramente a luz sob o alqueire. Foi assim que todas as religiões tiveram seus mistérios, cujo exame interditaram. Mas, ao passo que essas religiões permaneciam atrasadas, a ciência e a inteligência caminharam e rasgaram o véu misterioso. O vulgo, tornado adulto, quis penetrar o fundo das coisas e então rejeitou de sua fé o que era contrário à observação. Não pode aí haver mistérios absolutos, e Jesus está com a verdade quando diz que não há nada de secreto que não deva ser conhecido. Tudo que está oculto será revelado um dia. O que o homem não pode ainda compreender na terra, lhe será sucessivamente revelado nos mundos mais avançados. E quando estiver purificado este mundo, ele está ainda no nevoeiro. Pergunta-se que proveito o povo poderia tirar dessa multidão de parábolas, cujo sentido ficou oculto para ele. Deve-se observar que Jesus não se exprimiu por parábolas, senão sobre as partes de alguma sorte abstratas de sua doutrina, mas tendo feito da caridade para com o próximo e da humildade a condição expressa de salvação, tudo o que disse a esse respeito está perfeitamente claro, explícito e sem ambiguidade. Devia ser assim porque era a regra de conduta, regra que todo mundo devia compreender para poder observá-la. Era o essencial para a multidão ignorante a qual se limitava a dizer: eis o que é preciso fazer para ganhar o reino dos céus. Sobre as outras partes, não desenvolvia seu pensamento senão aos seus discípulos, estando estes mais avançados moral e intelectualmente. Jesus pudera iniciá-los nas verdades mais abstratas, por isso ele disse: aqueles que já têm será dado ainda mais. Entretanto, mesmo com seus apóstolos, permaneceu reticente sobre muitos pontos, cuja completa inteligência estava reservada para tempos ulteriores. Foram esses pontos que deram lugar a interpretações tão diversas, até que a ciência, de um lado, e o espiritismo, do outro, vieram revelar as novas leis naturais que fizeram compreender seu verdadeiro sentido. O Espiritismo vem hoje lançar luz sobre uma multidão de pontos obscuros. Entretanto, não a lança inconsideradamente. Os espíritos procedem nas suas instruções com uma admirável prudência. Não foi senão sucessiva e gradualmente que abordaram as diversas partes conhecidas da doutrina, e assim que as outras partes serão reveladas à medida que o momento tenha chegado para fazê-la sair da sombra. Se a tivessem apresentado completa desde o início, ela não teria sido acessível, senão a um pequeno número. Seria mesmo assustado os que para isso não estavam preparados, o que teria prejudicado a sua propagação. Se, pois, os espíritos não dizem
ainda tudo ostensivamente. Não é porque haja na doutrina mistérios reservados e privilegiados, nem que coloquem a candeia sob o alqueire, mas porque cada coisa deve vir no seu tempo oportuno. Eles deixam a uma ideia o tempo de amadurecer e se propagar antes de apresentarem uma outra, e aos acontecimentos de lhe preparar a aceitação. Comentário. Bom, então, o que nós vamos poder interpretar desse texto, né? Que a revelação, ela veio através de Moisés, veio através de Jesus, através de parábolas, porque naquele tempo nós não tínhamos capacidade de entendermos. Os apóstolos, né, na época, os discípulos, ainda estavam mais preparados, e então, para eles, Jesus dirigia melhores detalhes, né? Mas a boa nova devia chegar para então, através das parábolas, Jesus traz. Acho que a sua internet está oscilando um pouquinho, Albertinho, porque tem hora que sua voz some completamente. Durante a leitura até que ficou bom. Sim, mas está tendo também um veículo passando aí no fundo, né? Nossa, aqui tá demais o barulho hoje. De domingo, ainda mais com calor, a criançada fica gritando na pracinha aqui do lado e atrás ainda tem o anel viário, então eu vou colocar o fone de ouvido aqui, pelo menos assim vocês não ouvem o barulho externo aqui do lugar onde eu moro. Espera lá. Então vamos tentar completar aqui o raciocínio, né? Porque a gente está falando do tempo de Jesus, que Jesus, através das parábolas, vinha trazer a boa nova, ou seja, o que Deus queria que nós fizéssemos através do amor ao próximo, através da caridade, né? Aí, quando veio, né, a terceira revelação, ou Allan Kardec com a doutrina espírita, né, é o que está dizendo o texto, né, que a cada momento, a cada época, nós temos mais capacidade de entender esses ensinamentos, esse tesouro que é a palavra de Jesus, que é transmitido para nós. Então, assim, e os livros de Kardec, o que Kardec escreveu, né, já tem mais de 100 anos. Então, agora também é chegado o momento, né? Chico Xavier trouxe muitas informações mais atualizadas. Então, conforme nós estamos evoluindo, né, pessoalmente, né, nós vamos ter mais capacidade de entender, né, essa mensagem de amor que Jesus nos trouxe, né? Ou seja, né? Então, essa luz, né,
que a candeia trouxe, né? Ela vai cada vez mais a sua luz, a sua luminosidade vai atingir o maior número de pessoas, porque justamente nós estamos sempre evoluindo para poder, através, né, da nossa condição de amor ao próximo, poder absorver todo esse ensinamento amoroso que o nosso querido mestre trouxe para nós, né? Então, é exatamente isso. A palavra de amor de Jesus, nós nunca devemos guardar para nós. Nós devemos sempre colocar um local para que todos possam ver, todos possam ouvir, todos possam sentir o que o Mestre trouxe há mais de 2000 anos atrás, todo esse amor por nós, por todos os habitantes desse nosso planeta, né? Nós ainda estamos muito devagar na evolução, mas a informação está aí, a luz está aí, né? Basta nosso coração absorver todo o amor que essa luz que Jesus trouxe, absorver todo esse amor para que possamos prosseguir na nossa caminhada. Acho que é isso. Esse texto de Kardec, explicando esse trechinho, ele está bastante claro, né? Acredito que não tenha havido tanta dificuldade para a gente compreender. E o que fica muito claro para nós é que Jesus, como mestre divino, ele sabe como dosar os seus ensinamentos. Os de ordem geral, a moral evangélica, isso ele falou para todos, sem simbolismo, sem alegorias, sem comparações. Esse ponto ele foi bastante claro. Já para os assuntos mais intrincados, que exigiam um pouco mais de percepção, ele passou somente para os discípulos, que mesmo assim também tiveram dificuldade para compreender. Então, nós temos todo um monumento que é o Evangelho e que ainda não conseguimos absorver ao longo desses 2000 anos. Imagine, então, o Espiritismo, gente, que mostra para nós os ensinamentos de Jesus sobre 3 olhares, né? A parte da moral evangélica, a parte da filosofia e a parte da ciência, fazendo com que a gente compreenda melhor. Então, quanto tempo mais nós vamos demorar para assimilar os ensinamentos do Espiritismo? Nós ainda temos, e como você falou, e Chico Xavier, então, mais de 400 livros. Alguns de fácil leitura, mas outros são extremamente trabalhosos, como o livro Evolução em 2 Mundos, alguns de André Luiz, sobretudo o livro No Mundo Maior. Então, tem coisas que nós vamos demorar muito tempo ainda para assimilar, porque nós vamos compreendendo devagarzinho, conforme a gente vai amadurecendo espiritualmente. Por isso que Jesus disse, aquele que já tem, mais lhe será dado. Porque aquele que já tem um pouco de conhecimento e quer continuar compreendendo, não vão faltar oportunidades. E o pouco que a gente já consegue compreender, a gente deve passar para frente. A gente deve compartilhar com os demais. Por isso os nossos grupos de estudo, para que a gente possa trocar essas figurinhas. Aqueles que já conseguem compreender melhor um ponto e outros conseguem compreender melhor outra passagem, e assim a gente vai se ajudando mutuamente. Então, tudo que é bastante extenso o que Kardec colocou aqui, mas dá bem para a gente compreender que cada coisa deve vir a seu tempo
E a gente demora muito para poder assimilar esses ensinamentos. Se até hoje ainda estamos lutando, labutando com os ensinamentos de Jesus, quanto mais não vamos para a gente poder compreender o Espiritismo como ciência, filosofia e moral religiosa, dentro da moral do Evangelho. E todos os ensinamentos de Chico Xavier, os livros de Emmanuel, os livros de André Luiz, quanto que nós ainda vamos, quanto material de estudos nós temos ainda pela frente. É muita ilusão da nossa parte pensar que a gente vai conseguir digerir tudo isso, colocar em prática, compreender, colocar em prática numa única existência, não é? Mais alguma coisa, Albertinho, que você queira destacar, que alguém queira comentar? Não, o que eu queria colocar é sempre, conforme nós vamos dando, né? As informações vão chegando, né? Cabe sempre a nós estarmos analisando aquelas informações que serão boas para a gente poder evoluir. Uhum. Muito bem, gente. Então, agradeço, Albertinho, a sua leitura, que foi bastante extensa, mas acho que está muito claro aqui as explicações de Kardec. Bem, eu vou voltar aqui no Skype de novo e parar de compartilhar, porque nós ainda temos mais ou menos uns 20 minutos. Acredito que dê para a gente fazer, então, aquela finalização da parábola, analisando os seus componentes. Então, eu volto novamente aqui no PowerPoint, para a gente já ir direto naquilo que nós temos aqui, ó. Já passamos por aqui, todas as leituras, as referências, falamos sobre o Alqueire. Agora nós temos aqui o nosso roteirinho. Vocês perceberam que nessa parábola não tem um personagem explícito? Porque Jesus começa falando, ninguém acende uma candeia e a coloca debaixo do alqueire. Então, o sujeito aqui é oculto, ou melhor, pode ser qualquer um de nós. Aquele que acende uma candeia pode ser qualquer um, simbolicamente representando aquele que já conquistou um saber, um conhecimento que os outros ainda não conquistaram. Então, esse é o único personagem que fica subentendido no texto da parábola, porque não tem alguém explicitamente falando, né, diretamente no texto, porque Jesus fala, né, aquele que acende, não tem ninguém que acende uma candeia para colocar ela embaixo da cama ou embaixo do alqueire. Então, aquele que acende uma luz para si é aquele que conquistou um saber. E toda conquista do saber exige sacrifício, né? Então, e ao conquistar esse saber, ao conquistar essa luz, o dever de compartilhar e manter essa luz acesa, para que ele consiga conquistar mais conhecimentos ainda. E lugar? Esse lugar tanto pode ser onde a parábola foi pronunciada, como o lugar a que a parábola se refere propriamente dita. Então, eu vou colocando aqui, gente, mas, por favor, não é o ponto final, depois aí vocês também façam as suas observações. O lugar que aparece na parábola é debaixo do alqueire, ou debaixo da cama, representando aqueles que conquistam um saber, mas não querem compartilhar com ninguém, porque ter aquele conhecimento, como Kardec disse no texto, é uma forma de dominar aqueles que não têm.
o que, infelizmente, uma prática que foi utilizada por religiosos de todas as crenças, e ainda é. Alguns conhecimentos não vão até a pessoa comum, somente para os iniciados dentro daquela crença religiosa. É isso, então, que nós podemos pensar que seja, né? Que debaixo do alqueire significa não compartilhar um saber, um conhecimento conquistado e guardar só para si ou para a sua comunidade. A mesma coisa é colocar debaixo da cama. Lembrando, gente, que a cama é um lugar onde se descansa, né? Então, também pode ser colocado como não compartilhar o seu conhecimento, mas que fica tranquilo por aquele seu saber e não compartilha com ninguém. Ah, eu já sei de tudo isso, por que eu vou ficar falando para os outros? Me custou muitos anos de sacrifício para conquistar esse conhecimento, então, como a gente fala hoje, eu estou de boa com esse saber, e quem quiser que vá atrás. Então, já mostrando a mesma forma, não compartilha e está sossegado da vida, porque já tem aquele conhecimento e não está disposto a dividir com ninguém. E tem também, na parábola aparece que o correto é colocar a candeia no lampadário ou sobre o candeeiro, né, para que a luz da candeia ilumine a todos. Então, aí sim seria o compartilhamento, né? Porque não vai ficar, aquele saber não vai ficar só para si. E quando a gente fala nesse saber, gente, não é só em relação a questões de ordem religiosa. Não é disso que nós estamos falando, de ensinamentos relacionados à moral do Evangelho ou aos ensinamentos de Jesus. Não é só disso. Tudo aquilo que se possa fazer para ajudar o próximo com o saber, com o conhecimento, tudo aquilo que nós podemos ensinar alguém a fazer de maneira mais fácil, melhor, construtivamente, nós estamos colocando a candeia sobre o alqueire. Tudo aquilo que a gente possa fazer para levar um amparo através da palavra, através de uma oração, tudo aquilo que nós já conseguimos conquistar e que nos traz bem-estar, paz de espírito. Então, não é somente o saber no sentido de conhecimento, nem conhecimento de banco de escola, mas o conhecimento das leis divinas, mas também tudo aquilo que possa, de alguma forma, amenizar o sofrimento do próximo. Então, aqui ele fala, compartilhar o conhecimento iluminando a todos. É o que se faz quando se põe a candeia sobre o alqueire, ou seja, colocar o conhecimento ao alcance de todos, dentro da capacidade de cada um de aprender e de apreender. Acho que é só isso, gente. Alguém quer fazer algum comentário dos personagens e do lugar? Que agora a gente está tentando buscar o significado espiritual. E lembrando também, né, gente, que essa parábola da candeia vem depois da parábola dos talentos. E significando, portanto, ou melhor, estou falando bobagem, essa parábola da candeia, Jesus pronunciou na Galileia. Estava fazendo confusão com a parábola dos talentos e a parábola das 10 virgens. Estou falando bobagem, esquece que eu falei, é outra coisa. Então, vamos adiante. Quem quiser pode interromper e falar, tá bom, gente? Agora, o tempo. A questão do tempo. Então, em toda parábola, existe uma sequência de movimentos, uma sequência de ações. Então, no caso,
tem um momento de acender a candeia, representando os períodos de aprendizado, de iluminação interior, da conquista do saber, da conquista do conhecimento. Então, por exemplo, agora que nós estamos aqui aproveitando 1 hora do nosso domingo, nós estamos acendendo a nossa candeia íntima. Tem um momento de entrar na casa, que esse é um ponto que aparece só no Evangelho de Lucas e é extremamente importante, porque só se ilumina aquele que quer conquistar esse conhecimento. Então, vai chegar o momento de ser necessário entrar nesta casa do saber, ou seja, aqueles que desejam aprender sobre as leis morais, aprender, compreender os ensinamentos de Jesus, tudo aquilo que possa ser utilizado para amenizar as agruras da vida. Então, hoje, nessa atual encarnação, nós finalmente decidimos entrar na casa do Evangelho. Finalmente. E tem aquele momento em que o que está escondido, que vai ser descoberto, como diz a parábola, não há nada escondido que não venha a ser descoberto. Ou seja, não há ninguém que vá ficar sem a oportunidade de conhecer. Porque conforme nós progredimos espiritualmente e intelectualmente, nós vamos compreendendo o que não compreendíamos. Isso é fato. E veja como nós estamos atrasados, né, gente? Então, isso significa que as leis que regem o mundo material e o mundo espiritual, inclusive o relacionamento entre ambas, um dia serão do conhecimento de todos, mas cada um a seu tempo, conforme o seu adiantamento espiritual. Alguma colocação aqui em relação ao tempo? Eu acho que a gente até podia colocar um momento que eu me esqueci aqui, depois de acender a candeia, há um momento de colocar a candeia sobre o alqueire. Então, eu vou acrescentar, porque o momento de colocar a candeia sobre o alqueire, ou sobre o candeeiro, é um momento de compartilhar a iluminação que já conquistamos. Então, eu vou, antes de mandar esse material para vocês, eu vou acrescentar aqui, tá bom? Depois vem os elementos ou objetos, que aqui nessa parábola, embora seja curtinha, tem bastante. Tem a candeia, que representa a nossa iluminação interior. Mas lembrando, gente, essa iluminação interior é um conjunto de saberes, não somente em relação ao Espiritismo, ao Evangelho, mas tudo aquilo que possamos aprender e que venha, de alguma forma, a amenizar as agruras da nossa vida, aumentando o nosso bem-estar, proporcionando um bem-estar maior, tanto espiritual quanto material. O alqueire ou módio, como aparece em algumas traduções, é a medida para distribuir o saber, porque em outro momento Jesus disse que não se deve dar pérolas aos porcos. Então, aqueles que estão com vontade de aprender, aqueles que estão querendo entrar na casa, hoje entra-se na casa virtual pelo Skype, pelo Zoom, pelo Teams, pelo Google Meet, tem uma série de meios da gente entrar na casa virtual, virtualmente, buscando esse saber. Mas é claro, nós também precisamos adequar a nossa forma de estudar, a nossa forma de conhecer, dentro daquilo que temos capacidade. Essa é a interpretação do alqueire, porque lembrando que o alqueire era um cesto utilizado para se vender ou comprar grãos, alimento seco.
né? A cama, que representa um lugar onde se descansa, mostrando aqui a indiferença à necessidade dos demais, porque em algumas traduções coloca-se o alqueire, a candeia embaixo da cama, como que dizendo, eu coloquei o meu saber, eu estou tranquilo, eu estou sabendo, eu já sei o que eu tenho que fazer, eu já sei o que é suficiente para mim, quem quiser que vá atrás. E a indiferença em relação à necessidade dos outros, e às vezes até mesmo com aqueles com quem convivemos. E a medida propriamente dita, representando aqui a necessidade de se limitar o conhecimento de acordo com a capacidade de entendimento a quem nós nos dirigimos. Porque, infelizmente, sobretudo às vezes em palestras, em grandes conferências, há ainda aquela ilusão de que aquele que fala muito, fala bonito e estende por horas a fio a sua palavra, depois quando a gente passa na peneira não se aproveita nada. Então, saber o que compartilhar e como compartilhar. É a questão da medida, porque na parábola, no trechinho da parábola, Jesus diz, com a mesma medida com que medirdes os outros, também vos medirão a vós. Então, toma cuidado com aquilo que compartilhamos com o próximo, de acordo com a sua capacidade de entendimento, né? Alguma colocação aqui que eu tenha me esquecido, gente? Mas depois, se lembrarem, é só falar, tá bom? E por último, as ações. Dá tempo aqui, rapidinho. Acender a candeia, claro, fica mais claro para a gente agora que significa a nossa própria iluminação. Colocar a candeia no candeeiro, fica claro que se trata de compartilhar essa luz. Colocar embaixo da cama, representando a indiferença. Entrar na casa é aqueles que querem buscar a luz. Ora, quem entra na casa automaticamente se ilumina pela luz que está em cima do candeeiro. Então, é o que nós estamos buscando fazer agora, né? Abrimos mão do nosso bem-estar por 1 hora, mais ou menos, para entrar nesta casa virtual, que é a nossa sala virtual aqui no Skype, buscando esse saber. E é só. Mais um, né? Esconder a luz, aquele que esconde a luz dentro do que põe debaixo do candeeiro, debaixo da cama. É o egoísmo, o orgulho, porque é uma forma de dominar. O saber não compartilhado é uma forma de dominar o outro que não sabe. E isso também é uma infração às leis divinas. E, por fim, ser descoberto. Ou seja, um dia o saber virá para todos. O que não conseguimos compreender agora, compreenderemos futuramente. E assim se completa, fecha essa parábola da candeia, que significa realmente a necessidade da nossa iluminação interior e, ao mesmo tempo, de mantermos esta luz sempre acesa. E com isto, gente, nós concluímos a parábola da candeia, que é pequenininha, mas muito profunda, e eu particularmente gosto muito dela, porque fala justamente dessa nossa necessidade da autoiluminação e de compartilhar essa luz com os demais, tá bom? Então, para finalizar o nosso estudo desta noite, a prece final fica por conta da Jo Roque. Por favor, Jo. Vamos, então, encerrar o estudo desta noite, agradecendo mais uma vez ao nosso Pai Criador a oportunidade de podermos estudar as parábolas deixadas por Jesus, nosso Mestre, sobre a luz do Consolador, sobre a luz do Espiritismo. Agradecemos a presença de todos os irmãos, encarnados e desencarnados,
Agradecemos também aos bons amigos espirituais que nos acompanharam, nos incluíram. Pai amado, nos abençoe para que possamos ter uma semana produtiva, fiel aos seus ensinamentos. Possamos continuar aprendendo dia a dia as suas leis morais. Que possamos colocar nosso aprendizado ao serviço de todos, assim como se coloca a candeia sobre o candeeiro. E que a frase da Joana de Ângeles, o convite, podes fazer algo, ecoe em nosso coração hoje e sempre. E que a nossa resposta seja: eis-me aqui, Senhor, o que deseja que eu faça? Fique com o Senhor, que assim seja, graças a Deus. Muito obrigada, viu, Jô? Muito bonita a colocação e aí as comparações que você fez. Então, meus amigos, mais uma vez, muito obrigada pela companhia de vocês. Desejo a todos uma boa noite, uma ótima semana e até terça-feira, se Deus quiser, na nossa reunião assistencial. Um grande abraço.